Eu nunca imaginei que seria eu a perder tudo, semiconsciente, forçada pela minha própria mão a me trair. Eles me disseram que a sedação faria com que eu não sentisse nada. Em vez disso, ela anestesiou meu coração enquanto forçavam aquela caneta entre meus dedos trêmulos. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo sequer isso soar familiar, só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso me ajudará a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Margarida Medeiros. E aos 73 anos, eu achava que sabia o que significava família. Achava que entendia o amor. Achava que o apartamento no Leblon, onde vivi por 47 anos, seria sempre meu. Achava que meus filhos me protegeriam como eu os protegi. Eu estava errada sobre tudo. Na manhã em que tudo começou, lembro-me do cheiro de cafezinho fresco na minha xícara de porcelana favorita, aquela com rosinhas azuis que meu falecido marido, Roberto, me deu no nosso 20º aniversário. Eu estava sentada na minha poltrona de couro perto da janela, observando os primeiros trabalhadores passarem apressados pela rua Dias Ferreira lá embaixo. As folhas das amendoeiras do outro lado da rua estavam ficando douradas com o outono, e por um momento, tudo parecia em paz. Então meu telefone tocou. Mãe, a gente precisa conversar. Era meu filho Davi, sua voz com aquele tom tenso que eu aprendi a temer. Podemos passar aí hoje? Claro, meu querido, eu disse, embora algo gelado tenha se instalado no meu estômago. Está tudo bem. A gente explica quando chegar aí. A linha ficou muda. Fiquei olhando para o telefone na minha mão, sentindo-me subitamente pequena na minha própria casa. Pela janela, eu podia ver o Cristo Redentor de braços abertos para a cidade, brilhando ao sol da manhã. Eu olhava para aquele monumento todos os dias por décadas, uma constante em um mundo que parecia se mover sob meus pés com cada vez mais frequência. Eu deveria saber que algo estava errado quando tanto Davi quanto sua irmã, Patrícia, chegaram juntos. Eles não se falavam há meses antes daquele dia, a relação deles fraturada por dinheiro, orgulho e todas as pequenas crueldades que as famílias infligem umas às outras. Mas lá estavam eles, parados na minha porta como uma frente unida, seus rostos com expressões que eu não conseguia decifrar. Senta, mãe, disse Patrícia, sua voz mais gentil do que fora em anos. Precisamos discutir o seu futuro. O seu futuro. Não o nosso futuro juntos. Não como eles poderiam me ajudar. O meu futuro, como se pertencesse a eles decidir. Acomodei-me de volta na minha poltrona, puxando meu chale mais apertado em volta dos ombros. O apartamento de repente pareceu grande demais, silencioso demais, preenchido com o peso de palavras não ditas. Davi sentou-se no sofá, onde Roberto costumava ler seus jornais, enquanto Patrícia se empoleirou na beirada da cadeira da sala de jantar, sua bolsa de grife agarrada no colo como uma armadura. Mãe, você está envelhecendo, Davi começou, seu tom cuidadosamente medido. Morar sozinha neste lugar enorme não é mais seguro. Eu me viro muito bem, respondi, embora minha voz soasse mais fraca do que eu pretendia. Será? Patrícia interveio. Você caiu no mês passado, lembra? E se algo sério acontecesse e ninguém te encontrasse por dias? A queda. Eu escorreguei no banheiro. Nada sério. Apenas um roxo no quadril. Mas de alguma forma eles descobriram, provavelmente pela dona Célia do apartamento ao lado, que tinha boas intenções, mas se preocupava demais. Eu vinha cuidando da minha própria vida por 7 décadas, mas de repente todos achavam que eu era indefesa. Encontramos um residencial para idosos maravilhoso, Davi continuou. Morada do Sol, lá na Barra da Tijuca. Eles têm atividades, cuidados médicos no local, pessoas da sua idade para socializar. Pessoas da minha idade. Como se ter 73 anos significasse que eu pertencia a alguma categoria separada da humanidade, guardada onde eu não seria um incômodo para ninguém. Eu não quero me mudar, eu disse em voz baixa. Esta é a minha casa. Patrícia suspirou, o som agudo de impaciência. Mãe,
Seja realista. Você não consegue mais manter este lugar. Só o IPTU já está consumindo suas economias. Minhas economias. Como ela sabia das minhas economias? E francamente, acrescentou Davi, o valor deste apartamento poderia financiar seus cuidados por anos. Vale mais de 5 milhões de reais agora. Poderíamos vendê-lo, colocá-la em um lugar confortável e investir o resto para garantir que você seja bem cuidada. Aí estava a verdadeira razão para a súbita preocupação deles. Meu apartamento no Leblon, comprado por uma ninharia em 1976, agora valia mais do que eu jamais imaginei. Um imóvel de primeira em um dos bairros mais desejados do Rio de Janeiro. Meu marido e eu economizamos cada centavo para comprar este lugar. Criamos nossos filhos aqui. Construímos uma vida dentro destas paredes. Agora era apenas um ativo a ser liquidado. Preciso de tempo para pensar, eu disse, minhas mãos tremendo levemente enquanto eu pegava minha xícara de café. Claro, mãe, disse Patrícia, sua voz doce como mel. Mas não demore muito. O residencial tem uma lista de espera, e não queremos que você perca uma oportunidade tão perfeita. Eles me deixaram sentada naquela poltrona, olhando para o Cristo, imaginando quando eu me tornei alguém cuja opinião não importava nas decisões sobre minha própria vida. O café esfriara na minha xícara, e o apartamento parecia cavernoso ao meu redor, cheio de 47 anos de memórias que aparentemente não significavam nada para ninguém além de mim. Pensei em Roberto então, em como ele costumava me chamar de sua dama de ferro, porque eu nunca recuava de uma briga. Ele ria quando eu discutia com o síndico sobre o vazamento, quando eu marchava até a escola para defender nossos filhos, quando enfrentei o chefe dele que tentou lesar sua aposentadoria. Mas em algum lugar ao longo do caminho, eu parei de lutar. Eu me tornei complacente, agradável, o tipo de mãe que dizia sim para tudo e não pedia nada em troca. Naquela noite, liguei para minha neta Laura. Ela era filha de Davi. Tinha 25 anos e trabalhava como designer gráfica no centro. De toda a minha família, ela era a única que ainda ligava só para bater papo, que se lembrava do meu aniversário sem ser lembrada, que parecia me ver como mais do que apenas um fardo envelhecido. Vó! Sua voz era brilhante de prazer genuíno. Como você está? Eu estou. Hesitei, sem saber como colocar em palavras. Estou confusa, querida. Sobre o quê? Contei a ela sobre a visita, sobre o residencial para idosos, sobre a maneira como Davi e Patrícia apresentaram tudo como se minha opinião fosse mera formalidade. Laura ficou em silêncio por um longo momento. Vó, você quer se mudar? Uma pergunta tão simples, mas ninguém mais se dera ao trabalho de perguntar. Não, sussurrei. Eu amo minha casa. Então não se mude. Mas eles acham que é o melhor para mim. Eles acham que é o melhor para eles, disse Laura com firmeza. Há uma diferença. Depois que desligamos, andei pelo meu apartamento, olhando-o de verdade pela primeira vez em meses. A cozinha onde ensinei meus filhos a cozinhar, onde Roberto e eu compartilhamos inúmeras xícaras de café e conversas tranquilas. A sala de estar onde demos festas de aniversário e jantares de Natal, onde embalei meus netos para dormir. O quarto onde Roberto morreu pacificamente enquanto dormia, 3 anos atrás, onde eu vivi meu luto e lentamente aprendi a viver sozinha. Isso não era apenas um imóvel, era a minha vida, contida em 4 paredes e 47 anos de amor, perdas e existência diária. Mas mesmo sentindo uma centelha de desafio, a dúvida se insinuou. Eu estava sendo egoísta. Davi e Patrícia estavam certos de que eu não conseguia mais me virar sozinha? As perguntas rodopiavam em minha mente como folhas de outono apanhadas pelo vento, impossíveis de pegar e examinar adequadamente. A manhã seguinte trouxe outro telefonema de Davi. Mãe, marquei uma visita para você conhecer a Morada do Sol na quinta-feira. Patrícia e eu vamos te pegar às 10. Eu ainda não decidi nada. Protestei. Apenas dê uma olhada. O que pode acontecer de mal? O que pode acontecer de mal? Tudo.
eu queria dizer. Poderia machucar tudo se eu começasse por esse caminho e me visse arrastada pela certeza de outras pessoas sobre o que era melhor para a minha vida. Mas eu disse sim mesmo assim, porque era isso que eu sempre fazia. A Morada do Sol era exatamente o que se esperava. Carpetes beges, iluminação fluorescente e o cheiro de desinfetante industrial, mal disfarçando algo mais desagradável por baixo. A diretora, uma mulher que não devia ter mais de 40 anos, falava de mim como se eu não estivesse ali. A dona Margarida se encaixaria perfeitamente aqui, ela disse a Davi e Patrícia. Temos programas maravilhosos para residentes no nível de funcionalidade dela. Meu nível de funcionalidade. Eu queria dizer a ela que eu vinha funcionando muito bem por 73 anos. Muito obrigada. Que eu ainda lia 3 jornais todas as manhãs. Ainda controlava meu próprio talão de cheques, ainda cozinhava refeições elaboradas para uma pessoa só porque me recusava a abrir mão do simples prazer da boa comida. Em vez disso, eu assenti, sorri e deixei que discutissem meu futuro como se eu fosse uma criança que precisava de adultos para tomar as decisões importantes. A visita incluiu um pequeno apartamento. Eles chamavam de suíte, mas, na verdade, era apenas um quarto com uma mini cozinha que não comportava mais do que uma chapa elétrica. A janela dava para um estacionamento. Não havia espaço para o meu piano, o de meia cauda que Roberto me deu de surpresa no nosso 25º aniversário. Não havia espaço para meus livros, minhas fotografias, meu jardim de plantas de interior que levei décadas para cultivar. É perfeito para você, mãe, disse Patrícia animadamente. Muito menos para se preocupar. Menos para se preocupar. Menos para cuidar. Menos para amar. Menos vida para viver. No caminho de volta para o Leblon, Davi mencionou casualmente que já havia falado com um corretor de imóveis. Só para ter uma ideia do valor de mercado, disse ele. Queremos ter certeza de que você consiga o melhor preço possível. O melhor preço possível pela vida que eu construí. Como se amor e memória pudessem ser convertidos em reais e centavos, depositados em alguma conta de investimento para gerar dividendos para meus anos finais. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de chá e um bloco de notas, tentando entender minhas finanças. Eu não era rica, de forma alguma, mas também não estava na miséria. Minha aposentadoria da Secretaria de Educação, onde trabalhei como bibliotecária por 30 anos, combinada com a pensão do INSS e o modesto seguro de vida de Roberto, era suficiente para cobrir minhas despesas. Meu apartamento era totalmente quitado. A hipoteca fora paga anos atrás. Então, por que meus filhos insistiam tanto que eu não podia arcar com os custos de ficar? Pensei em ligar para a Laura de novo, mas era tarde e eu não queria sobrecarregá-la com meus problemas. Em vez disso, me vi discando o número da minha velha amiga Rosa Souza, que morava 2 prédios adiante, na mesma rua. Rosa era minha amiga mais próxima desde 1985, quando sua família se mudou para o bairro. Criamos nossos filhos juntas, enfrentamos décadas de alegrias e tristezas lado a lado. Se alguém me daria um conselho honesto, seria a Rosa. Minha querida, ela disse depois que eu expliquei a situação, isso não me parece certo. Você acha que estou sendo teimosa? Acho que você está sendo pressionada. E acho que você precisa se perguntar por que seus filhos estão tão ansiosos para colocar as mãos no seu apartamento. A pergunta ficou no ar entre nós, desconfortável e necessária. Talvez eles realmente achem que é o melhor para mim, eu disse, embora as palavras parecessem ocas mesmo enquanto eu as pronunciava. Talvez. Ou talvez eles vejam cifrões e estejam cansados de esperar pela herança. A possibilidade me atingiu como um golpe físico. Meus próprios filhos poderiam ser tão calculistas? A preocupação deles com meu bem-estar poderia ser nada mais do que uma fachada para o desejo de reivindicar o que eles viam como seu por direito. Rosa, eu disse em voz baixa, que tipo de mãe eu sou se sequer penso essas coisas dos meus próprios filhos? Você é uma mãe que finalmente está acordando para a realidade.
ela respondeu. E já estava na hora. Depois que desligamos, não consegui dormir. Vaguei pelo meu apartamento de camisola, tocando em objetos familiares como se fossem talismãs que pudessem me manter ancorada na minha própria vida. O espelho antigo que pertenceu à minha avó. O vaso de cerâmica que Roberto e eu compramos em nossa lua de mel. A fotografia emoldurada de todos nós na formatura da Laura. A última vez em que estivemos todos genuinamente felizes juntos. Quando isso mudou? Quando meus filhos pararam de me ver como sua mãe e começaram a me ver como um obstáculo a ser superado? Pensei nos anos após a morte de Roberto. Como Davi e Patrícia apareceram com ofertas de ajuda que gradualmente se tornaram exigências de controle. Eles insistiram em assumir minhas finanças, só para facilitar as coisas. Criticavam minha arrumação, minha direção, minhas atividades sociais. Cada aspecto da minha independência fora lentamente corroído, como uma praia desgastada por ondas implacáveis. E eu deixei acontecer porque era grata pela atenção deles, desesperada para não ser esquecida ou abandonada em meu luto. A manhã seguinte trouxe outra surpresa indesejada. Eu estava tomando café da manhã quando alguém bateu na minha porta. Pelo olho mágico, vi um jovem de terno caro carregando uma pasta. Dona Margarida? Sou Tiago Crawford, da Crawford em Associados Imóveis. Seu filho Davi me pediu para passar por aqui para discutirmos a listagem do seu imóvel. Eu não tinha concordado em listar nada, mas lá estava ele na minha porta como se a decisão já tivesse sido tomada. Ele andou pela minha casa com o olhar calculista de alguém avaliando gado, fazendo anotações em seu tablet, tirando fotografias. Lindo piso de tábua corrida original, ele murmurou. Detalhes clássicos da construção. Isso vai vender rápido no mercado de hoje. Ele citou um valor que fez minha cabeça girar. 7 milhões de reais. Mais dinheiro do que eu jamais sonhei em ter. Mas enquanto ele falava sobre metragem quadrada, vendas comparáveis e tendências de mercado, tudo o que eu conseguia pensar era em como ele via minha vida como nada mais do que uma mercadoria a ser vendida para o maior lance. Depois que ele saiu, liguei para o Davi. Por que havia um corretor de imóveis no meu apartamento? Perguntei sem rodeios. Mãe, eu te disse, estamos apenas explorando opções. Conhecimento é poder, certo? Você não tinha minha permissão para mandá-lo aqui. Estou tentando te ajudar a tomar uma decisão informada. Não é isso que você quer? A conversa andou em círculos, com Davi se pintando como o filho dedicado tentando proteger sua mãe confusa de fazer escolhas ruins. Quando desliguei, senti-me tonta e insegura, como se minha própria realidade estivesse sendo reescrita por pessoas que alegavam saber melhor do que eu o que era bom para mim. Naquela tarde, Laura ligou. Vó, o papai me ligou. Ele disse que você está sendo difícil com a mudança. Difícil. A palavra doeu. Já fui chamada de muitas coisas na vida. Teimosa, talvez, ou opinativa. Mas nunca difícil. Essa era uma palavra que as pessoas usavam para descrever parentes idosos inconvenientes que não tinham a boa educação de cumprir silenciosamente os planos de outras pessoas para suas vidas. Eu só quero ficar na minha própria casa, eu disse. Então fique. Você não precisa da permissão de ninguém para viver sua própria vida. Se ao menos fosse tão simples. A pressão de Davi e Patrícia era constante agora. Um fluxo contínuo de telefonemas, visitas e sugestões úteis que pareciam mais comandos. Eles agendaram outra visita a um residencial para idosos diferente. Marcaram uma consulta para mim com um consultor financeiro que me ajudaria a entender minhas opções. Chegaram ao ponto de sugerir que eu poderia estar desenvolvendo demência, que minha relutância em me mudar era um sinal de declínio cognitivo em vez de uma escolha racional feita por uma mulher adulta. A manipulação era sutil, mas persistente. Eles questionavam minha memória de conversas que tivemos, sugeriam que eu estava esquecendo as coisas, insinuavam que eu não estava pensando com clareza. Era uma forma insidiosa de manipulação emocional
que me fazia duvidar das minhas próprias percepções e julgamento. Mas às vezes, em momentos de silêncio, eu sentia uma fagulha do meu antigo espírito de luta. Pensei nas palavras de Rosa, na lealdade feroz de Laura, na mulher que eu costumava ser antes que o luto e a solidão me tornassem complacente. A crise veio em uma manhã de terça-feira em novembro. Eu não estava me sentindo bem, apenas um resfriado persistente que se instalou no meu peito, quando Davi chegou sem avisar com uma mulher que eu não reconheci. Mãe, esta é a doutora Sara Mendes. Pedi a ela para dar uma passada e ver como você está. A doutora Mendes era agradável, mas algo na situação parecia errado. Por que Davi não me disse que ela estava vindo? Por que ele não perguntou se eu queria ver um médico? Ela me examinou brevemente, fez algumas perguntas sobre como eu estava me sentindo, depois teve uma conversa sussurrada com Davi no corredor. Quando voltaram, ambos pareciam sérios. Dona Margarida, disse a doutora Mendes, acho que você poderia se beneficiar de um sedativo leve para ajudar com sua ansiedade sobre a mudança. É completamente natural se sentir estressada com grandes mudanças na vida, mas não queremos que você fique mais doente de preocupação. Eu não havia mencionado sentir ansiedade sobre mudança alguma. Na verdade, eu mal tinha falado com ela. Mas antes que eu pudesse objetar, ela estava preparando uma seringa. Isso vai apenas te ajudar a relaxar, disse ela. É muito leve, nada para se preocupar. A injeção me deixou sonolenta e desconectada, como se eu estivesse flutuando um pouco fora do meu próprio corpo. Davi me ajudou a ir para a minha poltrona, trouxe-me um copo de água, falou comigo em tom suave sobre como tudo ficaria bem. Então Patrícia chegou com mais papéis para assinar. Apenas alguns documentos preliminares, ela explicou, colocando-os na mesinha de centro na minha frente. Nada demais, só para iniciar o processo. Através da névoa da sedação, tentei focar nas palavras, mas as letras pareciam dançar na página. Linguagem jurídica, transferências de propriedade, formulários de procuração. Davi colocou uma caneta na minha mão, guiou meus dedos para a linha da assinatura. É só assinar aqui, mãe. Nós cuidaremos de tudo. Minha mão parecia pesada, desconectada da minha vontade. A caneta se moveu pelo papel, mas algo profundo na minha consciência sedada se rebelou contra o que estava acontecendo. Isso não estava certo. Isso não era o que eu queria. Isso não era consentimento. Era coerção disfarçada de cuidado. Com um esforço tremendo, lutei contra a névoa química e me concentrei no que estava escrevendo. Em vez do meu nome, em vez de Margarida Medeiros, escrevi uma única palavra com letras trêmulas, mas deliberadas. Não. Patrícia olhou para o papel e assentiu distraidamente, depois olhou de novo. Seu rosto ficou branco enquanto ela encarava minha assinatura. Davi? Ela sussurrou, a voz tensa de pânico. Olha isso. Ele se inclinou sobre o ombro dela e eu observei sua expressão mudar de satisfação para choque e para algo que parecia quase medo. O que é isso? Ele exigiu, agitando o papel na frente do meu rosto. O que você escreveu? Através da sedação, consegui falar. Não é meu nome. Não é minha escolha. Não vai acontecer. Eles tentaram me fazer assinar novamente, alegando que eu havia cometido um erro, que o medicamento me confundira. Mas, apesar de me sentir como se estivesse debaixo d'água, agarrei-me àquela única palavra como a uma tábua de salvação. Não. Não à manipulação deles. Não ao roubo disfarçado de cuidado. Não a assinar a entrega da minha vida enquanto mal estava consciente. A doutora Mendes me deu outra injeção, mais forte desta vez, e eu mergulhei em um sono pesado, cheio de sonhos conturbados sobre pessoas sem rosto tirando pedaços da minha vida, enquanto eu assistia, impotente. Acordei na manhã seguinte, sozinha no meu apartamento, totalmente vestida na mesma poltrona onde fui sedada. Minha cabeça parecia cheia de algodão e minha boca estava seca como poeira. Na mesinha de centro, havia uma pilha de papéis, alguns assinados, outros amassados, e um com meu desafiador não, ainda claramente visível, onde minha assinatura deveria estar.
Levei vários minutos para que o horror total do que havia acontecido se instalasse. Meus próprios filhos me drogaram. Eles trouxeram uma médica à minha casa sob falsos pretextos, fizeram-na me sedar sem meu consentimento informado, e depois tentaram me enganar para assinar documentos legais enquanto eu estava incapacitada. Isso não era cuidado. Isso não era amor. Isso era abuso de idosos, pura e simplesmente. Mas mesmo enquanto a raiva se juntava à confusão em meu cérebro sedado, senti outra coisa se agitar. Uma determinação feroz que estava adormecida por tempo demais. Eles me subestimaram. Pensaram que eu era apenas uma velha senhora confusa que poderia ser manipulada e controlada. Não contaram com a lutadora que eu costumava ser, a mulher que enfrentou síndicos, diretores de escola e qualquer um que tentasse passar por cima de mim. Aquela mulher ainda estava lá, enterrada sob anos de luto e complacência, mas não morta. Ainda não. Passei o resto daquele dia examinando os papéis que eles deixaram para trás, tentando entender o que fui enganada a assinar. A maior parte era jargão jurídico incompreensível, mas um documento era cristalino, um formulário de procuração que daria a Davi controle total sobre minhas finanças e decisões médicas. Graças a Deus por aquela única palavra, não, rabiscada na linha da assinatura. Ela havia invalidado todo o documento, tornando-o inútil. Meu momento de desafio, mesmo em meio à névoa química, me salvara da completa impotência legal. Mas a descoberta do que eles tentaram fazer me abalou profundamente. Eram meus filhos, os bebês que amamentei, criei e amei com cada fibra do meu ser. Como chegamos a este ponto em que eles me viam como nada mais do que um obstáculo entre eles e sua herança? Pensei nos anos que dediquei a eles, nos sacrifícios que fiz. Quando o primeiro negócio de Davi faliu, Roberto e eu demos a ele R$50 mil. Todas as nossas economias para as férias. Quando Patrícia passou por seu divórcio amargo, cuidei de seus filhos por meses enquanto ela se reerguia. Quando a esposa de Davi o deixou, eu estive lá com comida caseira, cuidando das crianças e oferecendo um ombro para chorar. Fui mais do que uma mãe. Fui um banco, uma cuidadora, uma terapeuta, uma rede de segurança na qual eles podiam se apoiar sempre que a vida ficava difícil. E era assim que eles me pagavam. Drogando-me e tentando roubar minha casa? O telefone tocou constantemente naquele dia. Davi, Patrícia, até o corretor de imóveis querendo saber quando poderia mostrar o apartamento. Não atendi a nenhum deles. Em vez disso, fiz uma xícara de chá com as mãos que tremiam apenas um pouco, sentei-me na minha poltrona perto da janela e comecei a planejar. A primeira coisa que fiz foi ligar para Laura. Vó? Você parece estranha. Está tudo bem? Contei tudo a ela. Sobre a médica falsa, a sedação, a tentativa de fraude na assinatura. Laura ficou em silêncio por um longo momento depois que terminei. Meu Deus, vó. Isso não é cuidar. Isso é sequestro e fraude. Você poderia mandar prendê-los. O pensamento não me ocorrera, mas Laura estava certa. O que eles fizeram era criminoso, não apenas imoral. Mas a ideia de mandar prender meus próprios filhos parecia impossível, mesmo depois de tudo que eles fizeram. O que eu devo fazer? Perguntei. Primeiro, você precisa levar esses papéis a um advogado. Um advogado de verdade, não um amigo do papai. Alguém que represente seus interesses, não os deles. Era um conselho sensato, mas a ideia de lutar contra minha própria família no tribunal era exaustiva antes mesmo de começar. Era a isso que minha vida se resumira? Batalhas legais com as pessoas que deveriam estar me protegendo? Laura deve ter percebido minha hesitação. Vó, você não precisa queimar sua vida inteira, mas você precisa se proteger. Naquela noite, Rosa veio com comida chinesa do delivery e uma garrafa de vinho. Ela olhou para o meu rosto e me envolveu em um abraço forte que me lembrou como era o amor incondicional. Me conta, ela disse simplesmente. Eu contei. Rosa ouviu sem interromper, seus olhos escuros ficando cada vez mais irritados enquanto eu descrevia os eventos do dia anterior. Quando terminei,
Ela ficou em silêncio por um longo momento, bebendo seu vinho e olhando pela janela para o Cristo Redentor. Minha querida, ela finalmente disse, eu te conheço há quase 40 anos. Você criou esses filhos com mais amor e sacrifício do que qualquer mãe que eu já vi. Mas o amor não lhes dá o direito de roubar sua vida. Eles acham que estão me ajudando. Eles acham que estão se ajudando a ficar com seu apartamento. Foi duro, mas provavelmente verdadeiro. Rosa tinha o dom de atravessar a complexidade emocional das relações familiares e ver a realidade simples, muitas vezes feia, por baixo. O que você faria? Perguntei. Eu lutaria, ela disse sem hesitar. Eu lutaria com unhas e dentes. Naquela noite, mal dormi. Fiquei pensando naquela palavra. Não. E no que ela representava. Foi a primeira vez em anos que eu disse não aos meus filhos, mesmo que estivesse drogada quando o fiz. Mas o poder daquela recusa era inebriante. Eu havia esquecido como era afirmar minha própria vontade, recusar-me a ser atropelada pelos planos de outras pessoas para minha vida. A manhã seguinte trouxe outra visita indesejada. Patrícia, com uma aparência impecável em seu terninho de executiva, carregando uma pasta e usando o tipo de sorriso que nunca alcançava seus olhos. Mãe, precisamos conversar sobre ontem. Sim, concordei. Precisamos. Ela se acomodou no sofá com o ar de quem assume o controle de uma situação difícil, mas administrável. Eu sei que você está confusa sobre o que aconteceu, mas... Eu não estou confusa, interrompi. Você me drogou e tentou me enganar para assinar a renúncia dos meus direitos enquanto eu estava incapacitada. A expressão cuidadosamente composta de Patrícia vacilou um pouco. Isso não é. Você está se lembrando mal. Será? Porque eu tenho os papéis que você deixou para trás, com minha assinatura que diz muito claramente não em vez do meu nome. Isso não parece o comportamento de uma mulher confusa para mim. Mãe, você está sendo melodramática. A doutora Mendes lhe deu algo leve para ajudar com sua ansiedade. Que ansiedade? Eu nunca disse que estava ansiosa. E quem é a doutora Mendes? Nunca a vi na minha vida. Patrícia abriu sua pasta e tirou um novo conjunto de papéis. Olha, vamos simplesmente superar isso e focar no que é importante. Temos um novo conjunto de documentos aqui que reflete adequadamente. Não. A palavra saiu mais forte do que eu pretendia, surpreendendo a nós duas. Os olhos de Patrícia se arregalaram ligeiramente. Mãe. Não. Repeti, levantando-me da minha poltrona com mais confiança do que sentia em meses. Não vou assinar nada. Não vou me mudar para lugar nenhum. E certamente não vou conduzir mais nenhum negócio enquanto estiver drogada por alguma médica falsa que você contratou para me deixar dócil. Ela não é falsa. Ela é uma profissional perfeitamente legítima. Então, por que ela não me examinou direito? Por que não perguntou sobre meu histórico médico ou meus medicamentos atuais? Por que me sedou com base em sintomas de ansiedade que só existiam na imaginação do Davi? Patrícia estava atrapalhada agora, seu controle cuidadoso escapando enquanto ela buscava argumentos com som de juridiquês que desmoronavam sob um escrutínio básico. Vê-la se atrapalhar em busca de justificativas era quase satisfatório, se não fosse tão triste ver no que minha filha havia se tornado. O ponto é o seguinte, continuei, sentindo-me mais forte a cada palavra. Esta é a minha casa, a minha vida e a minha decisão. Se você não pode respeitar isso, então talvez não tenhamos mais nada a discutir. Patrícia levantou-se abruptamente, enfiando os papéis de volta em sua pasta com movimentos bruscos e raivosos. Ótimo. Mas não venha chorando para nós quando você cair da escada ou tiver um derrame e ficar lá por dias antes que alguém te encontre. Se esse é o seu maior medo, talvez você devesse me ligar mais vezes. Sabe, como uma filha que realmente se importa com o bem-estar da mãe. Ela saiu sem dizer mais uma palavra, batendo minha porta com força suficiente para fazer os porta-retratos na parede tremerem. Fiquei ali no silêncio repentino,
meu coração batendo com adrenalina e algo que parecia notavelmente com triunfo. Eu consegui. Eu disse não. Eu me defendi contra a manipulação e a chantagem emocional da minha própria filha. Parecia aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo, mas eu sabia que isso era apenas o começo. Davi e Patrícia não iriam desistir facilmente. Havia muito dinheiro em jogo. Eles se reagrupariam, encontrariam novos ângulos de ataque, novas maneiras de minar minha confiança e autonomia. Eu tinha que estar pronta para eles. Naquela tarde, marquei consultas com uma advogada e uma nova médica, ambas recomendadas por Laura, ambas sem nenhuma ligação com minha família. Eu cansei de aceitar a palavra de outras pessoas sobre o que era melhor para mim. A partir de agora, eu ia obter aconselhamento independente de pessoas que não tinham interesse financeiro no resultado. A advogada, Margaret Chen, era uma mulher perspicaz na casa dos 50 anos, especializada em direito do idoso. Seu escritório ficava no centro do Rio, perto o suficiente para ir a pé quando o tempo estava bom. Ela ouviu minha história com preocupação crescente, fazendo anotações e perguntas detalhadas sobre a cronologia dos eventos. O que eles fizeram constitui abuso de idosos, ela disse sem rodeios quando terminei. A sedação sem consentimento informado, a tentativa de obter assinaturas enquanto você estava incapacitada, são crimes graves, não apenas violações éticas. Eu não quero que eles sejam presos, disse rapidamente. Eu entendo, mas você precisa se proteger de futuras tentativas. Devemos começar com uma avaliação abrangente de sua situação legal e financeira, para garantir que não haja outras vulnerabilidades que eles possam tentar explorar. Ela me guiou pelo processo de revogar quaisquer procurações que eu pudesse ter assinado anteriormente, proteger minhas contas financeiras e documentar a tentativa de fraude para referência futura. Foi um trabalho exaustivo, mas também empoderador. Pela primeira vez em meses, senti que tinha uma defensora do meu lado. A nova médica, Dra. Elizabeth Torres, foi igualmente profissional e tranquilizadora. Ela realizou um exame físico completo, o tipo que eu deveria ter recebido da misteriosa doutora Mendes, e me declarou em excelente estado de saúde para uma mulher da minha idade. Sua pressão arterial está um pouco elevada, mas isso não é surpreendente, dado o que você tem enfrentado, disse ela. Não há absolutamente nenhuma razão médica para que você não possa continuar vivendo de forma independente por muitos anos. Ter essa opinião médica oficial era como ter uma armadura contra as alegações de meus filhos de que eu estava em declínio, confusa ou incapaz de cuidar de mim mesma. Eu não era nenhuma dessas coisas. Eu era apenas uma mulher que fora sistematicamente minada pelas pessoas que deveriam estar me apoiando. Nas semanas seguintes, Davi e Patrícia tentaram todos os truques do seu repertório. Trouxeram outros parentes, amigos da igreja, até mesmo meus vizinhos antigos para me convencer de que a mudança era a escolha sensata. Cada conversa seguia o mesmo roteiro. Expressões de preocupação com minha segurança, insinuações sobre minha capacidade mental, sugestões de que eu estava sendo teimosa e irracional. Mas agora que eu sabia o que procurar, suas táticas de manipulação eram transparentes. Eu podia ver a maneira como falavam de mim como se eu não estivesse lá, a maneira como descartavam minhas preferências claramente declaradas, a maneira como se pintavam como os filhos sofredores tentando cuidar de uma mãe difícil. O ponto de virada veio quando Davi cometeu um erro crucial. Ele ligou para o escritório de Margaret Chen, dizendo ser meu filho e solicitando cópias dos meus documentos legais. Claro, Margaret não podia liberar nada sem minha permissão, mas o fato de ele ter tentado me disse tudo o que eu precisava saber sobre seu respeito pela minha privacidade e autonomia. Ele está ficando desesperado, observou Margaret quando me ligou para contar sobre o contato. Isso, na verdade, é uma boa notícia. Significa que nossas medidas de defesa estão funcionando. Mas pessoas desesperadas fazem coisas imprevisíveis, e eu não estava preparada para o próximo passo de Davi. Eu estava fazendo compras no pequeno mercado da rua Ataúfo de Paiva quando encontrei a Sara,
uma velha amiga da escola onde trabalhei. Conversamos agradavelmente por alguns minutos, colocando o papo em dia sobre conhecidos em comum e nossas famílias. Quando mencionei que ainda estava morando no Leblon, seu rosto assumiu uma expressão de confusão. Mas o Davi me disse que você tinha se mudado para um daqueles condomínios para idosos, disse ela. Ele fez parecer que você estava muito mais feliz lá, mais perto de cuidados médicos e tudo mais. Meu sangue gelou. Quando ele te disse isso? Ah, na semana passada, no mercado. Ele parecia tão aliviado que você finalmente tinha concordado em se mudar. Pedi licença e voltei para casa atordoada, minha mente acelerada com as implicações. Davi estava dizendo às pessoas que eu já havia me mudado, que a decisão fora tomada e executada. Ele estava tentando criar uma narrativa que faria minha resistência real parecer irracional? Ou isso era preparação para algo ainda pior? Naquela noite, liguei para Laura. Vó, isso é realmente perturbador. Parece que o papai está tentando criar uma falsa realidade onde você já concordou com tudo o que ele quer. Mas por quê? Não sei. Mas não pode ser bom. Talvez você devesse ficar com a Rosa por algumas noites, só até descobrirmos o que ele está planejando. Eu estava pensando a mesma coisa. Meu apartamento não parecia mais seguro, não quando Davi tinha as chaves, e aparentemente nenhum escrúpulo em aparecer com médicas falsas para me sedar. Rosa concordou imediatamente em me deixar ficar com ela, e fizemos planos para eu ir na noite seguinte com uma pequena mala. Mas eu nunca cheguei ao apartamento de Rosa. Na manhã seguinte, acordei sentindo-me tonta e enjoada. No início, pensei que pudesse ser uma gripe. Uma virose forte estava circulando pelo bairro. Mas com o passar da manhã, senti-me pior em vez de melhor. Ao meio-dia, eu estava tão fraca que mal conseguia ficar de pé. Liguei para a doutora Torres, que me pediu para ir ao consultório imediatamente. Rosa me levou até lá, onde exames de sangue revelaram algo chocante. Eu vinha sendo sistematicamente envenenada com pequenas doses de remédios para dormir ao longo de vários dias. Alguém tem colocado benzodiazepínicos na sua comida ou bebida, disse a doutora Torres sombriamente. Não o suficiente para te matar, mas o suficiente para te deixar confusa, dócil e parecer estar sofrendo de declínio cognitivo. O mundo girou ao meu redor, enquanto o horror total da situação se instalava. Alguém estava me drogando. Não apenas aquela vez com a médica falsa, mas repetidamente, metodicamente, em doses pequenas o suficiente para parecer envelhecimento normal ou uma doença leve. Quem tem acesso à sua comida? Perguntou a doutora Torres. A resposta era óbvia, embora eu não quisesse acreditar. Davi vinha me trazendo compras a cada poucos dias, alegando que não queria que eu carregasse sacolas pesadas. Patrícia vinha preparando meu almoço durante suas visitas, insistindo que eu precisava comer melhor. Eles estavam me envenenando lentamente enquanto expressavam preocupação com minha saúde e bem-estar. Precisamos chamar a polícia, disse Rosa com firmeza. Isso já passou muito além de um drama familiar. Isso é tentativa de homicídio. Mas mesmo diante daquela evidência, hesitei. Eram meus filhos. Por mais distorcidas que suas ações tivessem se tornado, eles ainda eram os bebês que eu cuidei durante febres de madrugada, as crianças que ensinei a amarrar os sapatos, os adolescentes por quem me preocupei, rezei e amei incondicionalmente. Preciso de tempo para pensar, disse fracamente. A doutora Torres não foi tão simpática aos meus instintos maternais. Dona Margarida, se alguém continuar a envenená-la, você pode sofrer danos neurológicos permanentes ou até mesmo morrer. Isso não é uma questão de reconciliação familiar, é uma questão de sobrevivência. Ela estava certa, mas o peso emocional daquela realidade era quase insuportável. Como você chama a polícia para seus próprios filhos? Como você admite que as pessoas que deveriam te amar mais no mundo estão dispostas a te matar lentamente por dinheiro? Rosa me levou de volta para o apartamento dela, onde passei a tarde em uma névoa de luto e incredulidade. Ela me fez um café forte e me manteve conversando.
ajudando-me a processar a magnitude do que eu havia descoberto. Minha querida, você tem que parar de pensar neles como seus filhos, disse ela gentilmente. Filhos não tentam assassinar suas mães por dinheiro de herança. Estes são criminosos que por acaso compartilham seu DNA. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes de Rosa, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Liguei para a inspetora Maria Santos na delegacia do bairro e fiz uma queixa formal contra Davi e Patrícia por abuso de idosos, fraude e tentativa de envenenamento. A investigação avançou rapidamente assim que a polícia se envolveu. Eles encontraram os benzodiazepínicos no meu pote de café e no açucareiro. Ambos recipientes que Davi havia substituído recentemente, alegando que os antigos estavam velhos. Eles interrogaram a falsa doutora Mendes, que acabou sendo uma enfermeira cuja licença havia sido suspensa por conduta antiética. Ela recebera R$ 500 em dinheiro para me sedar sem realizar um exame adequado ou obter consentimento informado. O mais condenatório de tudo foi o rastro de papelada que Margaret Chen me ajudou a descobrir. Davi e Patrícia vinham planejando isso há meses, consultando consultores financeiros sobre a melhor maneira de liquidar meus bens, pesquisando residenciais para idosos que aceitassem internações de emergência, até mesmo pré-selecionando um apartamento em Ipanema que planejavam comprar com o dinheiro da venda da minha casa. Eles calcularam que o imóvel do Leblon lhes renderia aproximadamente R$ 4 milhões líquidos, após impostos e taxas. O residencial para idosos custaria cerca de 60 mil por ano, o que significava que eu poderia ser cuidada por 15 anos enquanto eles desfrutavam do capital restante. Era um plano de negócios para o meu descarte, completo com planilhas e análises de custo-benefício. O confronto veio em uma manhã fria de dezembro, quando a inspetora Santos prendeu tanto Davi quanto Patrícia em suas respectivas casas. Eu não estava lá para testemunhar, mas Laura me ligou depois para descrever o choque de seu pai e as lágrimas de sua tia enquanto eram levados algemados. O papai ficou dizendo que era tudo um mal-entendido, Laura me contou, sua voz pesada de desgosto. Que tudo o que ele fez foi para te proteger. Até a tia Patrícia estava alegando que eles estavam apenas tentando ajudar. Ajudar. A palavra havia perdido todo o significado depois de tudo o que me fizeram passar. O processo legal levou meses, durante os quais vivi tranquilamente no apartamento de Rosa, enquanto minha própria casa era processada como cena de crime. Margaret Chen cuidou do caso criminal com uma eficiência implacável, construindo um argumento sólido de que meus filhos haviam se envolvido em uma campanha sistemática de abuso de idosos projetada para facilitar o roubo de minha propriedade. As evidências eram esmagadoras. Os documentos de procuração falsificados, as avaliações médicas falsas, o envenenamento sistemático, o elaborado planejamento financeiro para dispor de meus bens. Diante de possíveis penas de prisão, tanto Davi quanto Patrícia acabaram se declarando culpados de acusações reduzidas em troca de restituição total e medidas protetivas permanentes. O dia em que finalmente pude voltar ao meu apartamento foi triunfante e desolador. Os cômodos estavam exatamente como eu os deixara, mas pareciam diferentes, manchados pelo conhecimento do que acontecera ali. Passei horas apenas andando pelo espaço, recuperando-o centímetro por centímetro, substituindo tudo o que meus filhos poderiam ter contaminado. Mas, gradualmente, o apartamento começou a parecer um lar novamente. Comprei móveis novos para substituir peças que guardavam más lembranças. Troquei as fechaduras e instalei um sistema de segurança. Mais importante, preenchi o espaço com novas experiências e relacionamentos que não tinham nada a ver com Davi e Patrícia. Laura vinha regularmente, trazendo seu novo namorado e me ajudando a redecorar. Rosa e eu começamos a organizar jantares semanais para outras mulheres do bairro que moravam sozinhas. Entrei para um clube do livro na biblioteca, fiz um curso de pintura em aquarela, até comecei a sair com um viúvo gentil chamado Francisco, que morava a algumas quadras de distância. A transformação não foi instantânea.
Curar-se desse nível de traição leva tempo. Houve noites em que acordei chorando, de luto não apenas pelo relacionamento que perdi com meus filhos, mas pela ilusão de que família significava segurança e amor incondicional. Tive que aprender a confiar no meu próprio julgamento novamente, depois de meses sendo informada de que eu era confusa e incompetente. Mas, lenta e firmemente, construí uma nova vida baseada em minhas próprias escolhas, em vez das expectativas de outras pessoas. Descobri que, na verdade, gostava de morar sozinha, que a solidão não era a perspectiva aterrorizante que meus filhos haviam pintado. Eu tinha amigos que ligavam porque queriam conversar comigo, não porque precisavam de algo de mim. Tinha atividades que me traziam alegria em vez de obrigação. 6 meses após as prisões, recebi uma carta de Davi. Estava cheia de desculpas e explicações, promessas de que ele nunca quis que as coisas fossem tão longe. Alegações de que ele estava apenas preocupado com meu bem-estar. Ele perguntou se poderíamos nos encontrar para um café, conversar, talvez começar a reconstruir nosso relacionamento. Li a carta 2 vezes, depois a coloquei no meu triturador de papel. Algumas traições são fundamentais demais para perdoar. Alguns relacionamentos são tóxicos demais para serem salvos. Passei 10 meses da minha vida sendo sistematicamente envenenada, manipulada e fraudada pelas 2 pessoas que deveriam estar me protegendo. Nenhuma quantidade de desculpas poderia desfazer essa violação de confiança. Em vez disso, escrevi-lhe uma carta, breve, clara e final. Disse a ele que era grata pelos bons anos que tivemos antes de tudo dar errado, mas que esses anos não lhe davam o direito de roubar o resto da minha vida. Disse-lhe que desejava o melhor para ele, mas que tínhamos acabado como família. Patrícia nunca entrou em contato, o que provavelmente foi o melhor. Ouvi por conhecidos em comum que ela se mudou para a Flórida, seja para recomeçar ou para evitar os sussurros e fofocas no Rio. Descobri que não me importava muito de qualquer maneira. A parte mais estranha de toda a experiência foi descobrir o quanto eu havia sido diminuída pelo cuidado deles. Por anos, eles foram gradualmente minando minha confiança, meu julgamento, fazendo-me duvidar da minha capacidade de administrar meus próprios assuntos. Uma vez que essa crítica constante foi removida da minha vida, floresci de maneiras que não esperava. Aprendi a usar o internet banking e comecei a gerenciar meus próprios investimentos com a ajuda de um consultor financeiro independente que não tinha incentivo para me direcionar a produtos caros. Comprei um smartphone e descobri como fazer videochamadas com a Laura quando ela viajava a trabalho. Até aprendi a dirigir na Zona Sul novamente, algo que evitei por anos porque Davi vivia me dizendo que não era seguro para alguém da minha idade. Cada pequena vitória era uma revelação. Eu não estava definhando ou falhando. Eu estava funcionando sob uma nuvem artificial de dúvida e crítica, que não tinha nada a ver com minhas capacidades reais. Livre desse fardo, redescobri a mulher competente e confiante que sempre fui. Os aspectos financeiros do caso foram resolvidos com bastante rapidez. O tribunal ordenou que Davi e Patrícia pagassem a restituição total dos custos da investigação, meus honorários advocatícios e uma penalidade substancial pelo abuso de idosos. Mais importante, eles foram permanentemente impedidos de ter qualquer envolvimento em minhas decisões financeiras ou médicas. Mas a verdadeira vitória não foi financeira, foi psicológica. Pela primeira vez em anos, eu estava vivendo inteiramente nos meus próprios termos. Ninguém questionava minhas decisões, minava minha confiança ou me tratava como uma criança inconveniente que precisava ser gerenciada. 1 ano após as prisões, decidi celebrar minha recém-descoberta independência fazendo uma viagem com a qual sonhava desde que Roberto morreu, mas nunca tive coragem de planejar sozinha. Laura me ajudou a reservar uma excursão de 2 semanas pela Itália, completa com museus de arte, aulas de culinária e degustações de vinho na Toscana. A viagem foi tudo o que eu esperava e mais. Fiz amizade com outros viajantes, descobri que tinha talento para a fotografia e percebi que estar sozinha não significava estar solitária. Cada pôr do sol sobre o Mediterrâneo,
Era um lembrete de que a vida ainda podia guardar surpresas e beleza, mesmo aos 74 anos. Quando voltei para o Rio, encontrei um pacote esperando por mim, enviado por Davi. Dentro havia uma pequena tigela de cerâmica que eu havia admirado anos atrás em uma feira de artesanato. Ele se lembrou daquele detalhe depois de todos esses anos e a encomendou de um artista de cerâmica em Minas Gerais. O bilhete que acompanhava era simples. Sinto muito por tudo. Espero que um dia você possa me perdoar. Guardei a tigela porque era linda, mas joguei o bilhete fora sem ler. Algumas desculpas chegam tarde demais para importar, depois que muito dano foi feito. O perdão nem sempre é possível, ou mesmo desejável. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por todos os envolvidos é simplesmente seguir em frente. Laura se tornou minha relação familiar mais próxima. A ponte entre a avó que eu sempre fui e a mulher independente que estava me tornando. Ela nunca me pressionou a me reconciliar com o pai ou a tia. Nunca me fez sentir culpada pelas escolhas que fiz para me proteger. Em vez disso, ela celebrou minha transformação e apoiou minhas novas aventuras. Vó, você parece uma pessoa completamente diferente, ela me disse durante um jantar em um novo restaurante na Urca. Você parece muito mais feliz. Muito mais. Você mesma. Ela estava certa. Eu era mais eu mesma do que fora desde a morte de Roberto. Talvez até mais eu mesma do que fora durante nosso casamento. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava vivendo inteiramente para minha própria satisfação, em vez de tentar atender às expectativas ou necessidades de outras pessoas. 2 anos após a crise, tomei outra grande decisão que teria sido impensável durante os anos de pressão familiar. Decidi vender o apartamento do Leblon. Afinal, não porque alguém estivesse me forçando, mas porque eu queria algo diferente para o próximo capítulo da minha vida. O apartamento guardava muitas memórias dolorosas agora, e me via atraída pela ideia de um novo começo em algum lugar novo. Com a ajuda de Margaret Chan, vendi o imóvel por um valor ainda maior que a avaliação original, quase 9 milhões de reais, e usei o dinheiro para comprar um charmoso apartamento de 2 quartos em Niterói, do outro lado da Bahia. O novo lugar tinha janelas do chão ao teto com vista para a Baía de Guanabara e o horizonte do Rio de Janeiro. Eu podia ver o Cristo Redentor à distância, um lembrete de onde eu vim, mas estava cercada por novos vizinhos, novos restaurantes, novas possibilidades. Aos 76 anos, eu estava recomeçando completamente e parecia a coisa mais natural do mundo. Rosa ficou inicialmente cética com a mudança. Ela se preocupava que eu estivesse fugindo dos meus problemas em vez de resolvê-los. Mas quando ela visitou o novo apartamento e viu como eu estava feliz, entendeu que isso era crescimento, não fuga. Minha querida, você parece 10 anos mais jovem, disse ela enquanto sentávamos na minha nova varanda, observando as barcas cruzarem a baía. Este lugar combina com você. Ela estava certa. A pessoa que me tornei, independente, aventureira, confiante em meu próprio julgamento, precisava de um espaço de vida que refletisse essas qualidades. O apartamento do Leblon fora perfeito para a mulher que eu era durante meu casamento, mas não se encaixava mais na mulher que eu escolhi me tornar. Francisco, o viúvo com quem eu estava saindo, ficou inicialmente desapontado com minha decisão de me mudar. Havíamos desenvolvido uma rotina confortável de jantares, cinema e longas caminhadas pelo Leblon. Mas quando o convidei para visitar Niterói, ele ficou encantado tanto com o local quanto com a clara evidência da minha felicidade ali. Sabe, Margarida, ele disse uma noite enquanto víamos o sol se pôr atrás do Pão de Açúcar, eu nunca conheci ninguém que se reinventasse tão completamente na nossa idade. É inspirador. Inspirador. Essa era uma palavra que eu nunca associei a mim mesma, mas talvez fosse precisa. Quantas mulheres de 76 anos reconstroem completamente suas vidas depois de descobrir que seus filhos tentaram envenená-las por dinheiro de herança? Quantas aprendem a prosperar sozinhas depois de décadas se definindo principalmente em relação a outras pessoas? As consequências legais do caso continuaram por vários anos, principalmente na forma de processos civis relacionados aos pagamentos de restituição.
Davi e Patrícia passaram por dificuldades financeiras após as penalidades criminais. E houve momentos em que quase senti pena deles. Mas então eu me lembrava da maneira sistemática como eles minaram minha saúde e autonomia, as planilhas calculistas que tratavam minha vida como uma despesa de negócios, e minha simpatia evaporava. A justiça, aprendi, nem sempre é sobre punição. Às vezes é simplesmente sobre prevenir danos futuros e criar espaço para a cura. As medidas protetivas significavam que eu nunca mais teria que ver ou falar com Davi e Patrícia, a menos que eu escolhesse. Essa proteção legal valia mais do que qualquer acordo financeiro. No meu 78º aniversário, Laura me fez uma festa surpresa no meu apartamento em Niterói. A lista de convidados era eclética. Rosa e vários de seus filhos, Francisco e sua filha, novos amigos do meu curso de aquarela, vizinhos do prédio, até mesmo Margaret Chen e a Doutora Torres, que se tornaram amigas genuínas ao longo dos anos. Enquanto olhava ao redor da sala cheia de pessoas que se importavam comigo, sem querer nada em troca, percebi que havia construído algo melhor do que a família que perdi. Eram relacionamentos baseados em respeito mútuo e afeto genuíno, em vez de obrigação de sangue e emaranhado financeiro. A maior surpresa da noite veio quando Laura se levantou para fazer um brinde. "A minha avó", disse ela, levantando sua taça de vinho, que me ensinou que nunca é tarde para se defender, nunca é tarde para recomeçar, e nunca é tarde para escolher a felicidade em vez da obrigação. A sala explodiu em aplausos, mas o que mais me comoveu foi o olhar nos olhos de Laura. Orgulho, amor e algo que parecia admiração. Minha neta estava orgulhosa de mim, não pelos sacrifícios que fiz ou pelo sofrimento que suportei, mas pela força que encontrei e pela vida que construí. Naquela noite, depois que todos os convidados foram para casa e eu estava sozinha no meu apartamento, fiquei na varanda olhando as luzes do rio. 3 anos atrás, eu era uma mulher quebrada vivendo com medo de seus próprios filhos, duvidando de sua sanidade e de seu direito de tomar decisões sobre sua própria vida. Agora eu era uma mulher que lutou contra o abuso sistemático e venceu. Eu era uma mulher que reconstruiu sua vida inteiramente em seus próprios termos. Eu era uma mulher que descobriu que a felicidade não era algo que se espera que outras pessoas lhe deem. Era algo que você cria para si mesma através das escolhas que faz todos os dias. A transformação não foi fácil ou rápida. Houve noites escuras em que questionei tudo, em que a solidão parecia avassaladora, em que me perguntei se havia cometido um erro terrível ao cortar os laços com Davi e Patrícia. Mas cada manhã trazia uma nova prova de que eu havia feito a escolha certa, que me proteger fora um ato de autorrespeito em vez de autodestruição. Pensei naquela palavra que escrevi em vez da minha assinatura enquanto drogada e semiconsciente. Não. Fora uma recusa instintiva, uma rejeição à tentativa deles de apagar minha vontade e autonomia. Mas também fora uma declaração de independência, o primeiro passo para reivindicar minha própria vida. Não à manipulação deles. Não ao desprezo disfarçado de cuidado. Não a assinar a entrega do meu futuro enquanto eles controlavam meu presente. Não a aceitar menos do que eu merecia das pessoas que diziam me amar. Aquela única palavra salvara minha vida de mais maneiras do que uma. Impediu que eles obtivessem controle legal sobre minhas finanças e decisões médicas. Mas, mais importante, me lembrou que eu ainda tinha o poder de recusar, de resistir, de insistir em um tratamento melhor. A história poderia ter terminado de forma tão diferente. Se eu tivesse sido um pouco mais complacente, um pouco mais confiante, um pouco mais disposta a acreditar que meus filhos sabiam melhor do que eu o que era bom para mim, eu poderia ter acabado naquele residencial bege, definhando lentamente enquanto eles desfrutavam dos lucros da venda da minha casa. Em vez disso, eu estava na minha própria varanda privada com vista para uma das paisagens mais bonitas do mundo, financeiramente segura e emocionalmente saudável, cercada por pessoas que me valorizavam por quem eu era e não pelo que eu poderia lhes dar. Às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém é o presente de escolher a si mesmo em vez das expectativas deles. Às vezes,
A coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a permitir os piores impulsos de outras pessoas. Às vezes, afastar-se da família é a única maneira de salvar sua própria vida. Aprendi que amor sem respeito é apenas manipulação com um marketing melhor. Aprendi que laços de sangue não dão automaticamente às pessoas acesso ilimitado aos seus recursos ou tolerância ilimitada ao abuso delas. Aprendi que estabelecer limites não é egoísmo. É essencial para manter sua dignidade e sanidade. Mais importante, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para exigir um tratamento melhor. Nunca é tarde para construir a vida que você realmente quer, em vez da vida que outras pessoas acham que você deveria ter. Aos 78 anos, eu estava mais feliz e realizada do que estivera em décadas. Tinha planos para o futuro. Aulas de arte na Toscana no próximo outono. Talvez um workshop de cerâmica em Pernambuco depois disso. Tinha amigos que ligavam só para bater papo. Hobbies que me traziam alegria. Um espaço de vida que refletia meu próprio gosto, em vez da visão de outra pessoa sobre o que era apropriado para uma mulher da minha idade. Eu tinha, o mais surpreendente de tudo, esperança. Esperança de novas experiências, novos relacionamentos, novas aventuras. Esperança de que as melhores partes da minha vida ainda pudessem estar à minha frente, em vez de atrás de mim. Esperança de que eu pudesse continuar crescendo, mudando e descobrindo novos aspectos de mim mesma por quantos anos eu ainda tivesse. A história da traição da minha família se tornou a história da minha libertação. O plano para roubar minha independência se tornou o catalisador para reivindicar mais autonomia do que eu jamais imaginei ser possível. A tentativa de me diminuir resultou na minha expansão para uma versão maior e mais confiante de mim mesma. É isso que eu quero que você entenda, se ouviu até aqui. Se alguém em sua vida está fazendo você duvidar do seu próprio julgamento, minando sua confiança ou pressionando você a tomar decisões importantes com base na conveniência deles, em vez de suas preferências, você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de obter segundas opiniões. Você tem o direito de levar um tempo para pensar. Você tem o direito de escolher a si mesma, mesmo que isso desaponte outras pessoas. Você tem o direito de escrever não em qualquer documento que não sirva aos seus melhores interesses, literal ou metaforicamente. Você tem o direito de se recusar a assinar a renúncia da sua autonomia, sua dignidade ou seu futuro. Não importa quem esteja pedindo, e não importa como eles apresentem o pedido. Acima de tudo, você tem o direito de construir uma vida que te faça feliz, em vez de uma vida que deixe outras pessoas confortáveis. Você tem o direito de priorizar seu próprio bem-estar, especialmente quando as pessoas que afirmam se importar com você estão trabalhando ativamente contra isso. Eu sei que é assustador enfrentar membros da família, especialmente quando eles estão lhe dizendo que resistência significa que você está confuso, egoísta ou ingrato. Eu sei que é assustador arriscar ficar sozinho em vez de aceitar um tratamento que o diminui. Eu sei como é difícil confiar em suas próprias percepções quando as pessoas que você ama estão lhe dizendo que sua realidade não é real. Mas estou aqui para lhe dizer que o medo é pior do que a experiência real de independência. Estou aqui para lhe dizer que estar sozinho por escolha é infinitamente melhor do que estar cercado por pessoas que não o respeitam. Estou aqui para lhe dizer que seus instintos sobre o que é melhor para você provavelmente são mais confiáveis do que as opiniões de outras pessoas sobre o que é melhor para você. A parte mais difícil não é tomar a decisão de se colocar em primeiro lugar. É viver com a culpa depois. A voz irritante que lhe diz que talvez você tenha exagerado. Talvez eles realmente estivessem apenas tentando ajudar. Talvez você tenha jogado fora algo precioso por causa de um mal-entendido. Mas quando você está sentado na sua própria varanda, vendo o sol se pôr sobre uma vista que você escolheu porque lhe dá alegria, cercado por pessoas que se importam com você sem tentar controlá-lo, a culpa se transforma em gratidão. Gratidão por sua própria coragem. Gratidão pela vida que você construiu. Gratidão pela sabedoria de reconhecer que nem todo amor vale a pena aceitar.
Você já se sentiu pressionado pela família a tomar decisões que não pareciam certas para você? Alguém já lhe disse que sabia melhor do que você o que era bom para a sua própria vida? Conte-me sobre isso nos comentários. Compartilhe sua história, suas lutas, suas vitórias. Vamos criar uma comunidade de pessoas que entendem que escolher a si mesmo não é egoísmo. É necessário. E se esta história lhe deu esperança, se o lembrou de sua própria força, se o ajudou a se sentir menos sozinho em suas lutas, por favor, curta este vídeo e se inscreva neste canal. Vamos garantir que esta mensagem chegue a todos que precisam ouvi-la, a todos que precisam de permissão para escrever sua própria versão de não nos documentos que diminuiriam suas vidas. Porque você vale a pena lutar. Sua felicidade vale a pena proteger. Sua vida vale a pena ser vivida em seus próprios termos. E nunca, nunca é tarde demais para começar.